Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Débora e hoje nós faremos uma atividade de língua portuguesa, né? Então, nós vamos fazer a leitura de um texto, mas antes que façamos a leitura, nós vamos relembrar como que é a estrutura de um texto. Né? Antes de mais nada, todo texto recebe um título, lembra? O título, ele sempre recebe um lugar de destaque no texto, então nós sempre colocamos o título, ou ele sempre vai estar acima do texto, e logo depois vem o texto. O texto sempre é escrito por um autor, né? Que a maioria das vezes o autor ele se encontra sempre ao final do texto, do lado direito. E também na estruturação do texto, o texto ele é dividido por parágrafos. Então, parágrafo é toda vez que eu inicio a minha frase, então eu deixo um espacinho, letra maiúscula, e inicio todinha aquela frase, e ao final da frase eu finalizo ele com um ponto final. Cheguei no final da frase, coloquei um ponto final, eu vou para a próxima linha, que eu chamo de parágrafo. Né? Então eu faço a mesma coisa, eu deixo um espaço, letra maiúscula, e continuo todinha a minha frase e ao final dela eu conto um ponto. Parágrafo eu não conto como linha, ou seja, toda vez que eu inicio um parágrafo, eu conto o parágrafo até o seu ponto final. Então, às vezes a escrita pode ter 2 linhas, pode ter 3, e quando chegar ao ponto final é que ela se encerra e aí eu vou contar como um parágrafo, tudo bem? Então vamos para a leitura. Os amigos inseparáveis. Estes são Pedro e Sofia. Eles estudam na mesma escola desde o berçário e já estão no 4º ano. Os dois estão sempre juntos em sala de aula e nas aulas de educação física no pátio. Hoje, a professora de educação física fez uma brincadeira de correr com a perna amarrada do amigo e mais uma vez estão eles juntos. Sofia e Pedro estavam quase ganhando a corrida quando, de repente, a menina caiu. Mas Pedro nem se importou em ganhar, foi logo acudir a amiga com todo o carinho do mundo. O texto foi escrito pela Isabel Cristina Soares e a primeira questão é: numere os parágrafos. Então você volta lá no texto, confere quantos parágrafos ele vai ter, lembrando que eu já expliquei o que seria, né? Toda vez que eu inicio o meu parágrafo, eu tenho letra maiúscula e inicio a frase e finalizo ele no ponto final. Então vai lá no texto, confere certinho, tudo bem? Questão 2. Qual é o título do texto? Né? Então, o título do texto, ele recebe um lugar de destaque, como eu já havia dito, e é fácil de identificar. Que outro título você daria ao texto? Né? Você, que título você daria ao texto? Aproveite, use a criatividade e coloque um outro título para a gente depois conferir, tudo bem? Questão 4. Responda. Desde quando as crianças estudam juntas? Essa é uma informação explícita, está lá no texto, né? Então, lá no texto já traz a informação desde quando eles estudam juntas, traz a informação de que ano que eles estão e desde quando eles estudam, tudo bem? Onde aconteceram as aulas de educação física? Também é uma questão que está explícita, está marcadinha no texto, só fazer a leitura e colocar corretamente. Questão 5. Numere os fatos de acordo com os acontecimentos no texto. Sofia caiu e eles perderam a corrida. Os dois amiguinhos estudam na mesma escola. Sofia e Pedro estavam quase ganhando a corrida. Estas crianças são Pedro e Sofia. Hoje, na aula de educação física, a brincadeira foi de pernas amarrada ao amigo. Né? Então é legal você voltar ao texto e vai numerando já no texto. Pode anotar no próprio texto mesmo, ou se você conseguir, já anota direto na questão a ordem certa, tudo bem? Questão número 6. Deixa eu só colocar aqui. Marque a resposta certa na frase, mas Pedro nem se importou em ganhar. Foi logo acudir a amiga com todo o carinho do mundo. A palavra grifada significa. Neste caso, a palavra grifada é a palavra acudir. O que será que significa acudir? Gritar, xingar, aborrecer? No momento em que a amiga do Pedro, a Sofia, caiu, o que ele foi lá fazer? Ele foi lá xingar a amiga? Vamos ver o próximo. Acudir significa auxiliar, socorrer, ajudar? Ou acudir significa rir, fazer gracejos? Coloque aí a alternativa que você acha correta. Questão 7. Você tem uma amizade igual a dessas crianças? Escreva um recado carinhoso para ele ou ela no espaço abaixo. Nós sempre temos algum amiguinho inseparável, assim como Pedro e Sofia, não é mesmo? E você? Quem é seu amiguinho ou sua amiguinha? Escreva uma mensagem
bem carinhosa, bem legal, tudo bem? Aproveite. Ortografia, questão de ortografia. A. Como se chama o sinal gráfico que aparece na palavra Tupã? Né? Lembrando que Tupã é uma palavra de origem indígena e vamos ver como que é esse sinal gráfico. Então, eu tenho 3 opções: acento agudo, acento circunflexo e o tio. Bom, o acento agudo é sempre para sonorizações abertas, sempre vai ocorrer em palavras monossílabas, paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. Acento circunflexo é um acento com sonorização fechado, né? Então, ele sempre vai ocorrer nas vogais A, E, O e também nas palavras que eu tenho no singular e depois eles passam no plural, tudo bem? E depois eu tenho o tio. O tio, ele indica um som nasal feito pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Então, a palavra Tupã, qual é o acento dele? Só colocar a alternativa aí. E a questão B, circule no quadro as palavras que são escritas com S e possuem som de Z. Bom, eu tenho palavras que são escritas com S e tenho palavras que são escritas com Z, mas eu tenho também as palavras que é S com o som de Z. E como eu posso diferenciá-las, né? A palavra S com o som de Z, ele vai vir numa posição intervocálica. O que significa isso? Ele vai vir entre as vogais, né? Então, eu tenho lá casamento, né? Tá vendo, ó? Casamento. O S está entre 2 vogais, que no caso são os 2 As. Por isso que ele forma esse som parecido com o Z, casamento. Tudo bem? Então, vamos lá. Circule no quadro porque tem mais palavrinhas, tudo bem? Para a questão de hoje, nós vamos encerrar aqui. Você pode continuar fazendo as questões. Se tiver alguma dificuldade, pode me procurar. E amanhã traremos mais um vídeo para continuação, tá? Até mais!